Krishna, Hare Krishna. Então agora vamos iniciar a leitura do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 8, verso 27. O título do capítulo é Orações da Rainha Kunti. Muito obrigado a todos. Começamos então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso em sânscrito, vou fazer a leitura do verso em sânscrito, depois palavra por palavra, depois tradução e significado, ambos dados por sua divina graça, a Sei Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namo Kinchana Vitaya Nivrita Guna Vritaye Atmaramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Namaha, todas as reverências a vós. A Kinchana Vitaya, a propriedade dos materialmente pobres. Nivrita, completamente transcendental às ações dos modos materiais. Guna, modos materiais. Vritaye, afeição. Atma Aramaya, aquele que é autossatisfeito. Shantaya, o mais amável. Kaivalya Pataye, ao mestre dos monistas. Namaha, prostrando-me. Tradução. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente pobres. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Significado. Um ser vivo está acabado, logo que não haja nada para possuir. Portanto, o ser vivo não pode ser, no verdadeiro sentido do termo, um renunciante. Um ser vivo renuncia a algo para ganhar algo mais valioso. O estudante sacrifica suas tendências infantis para obter melhor educação. Um servo abandona seu trabalho por um trabalho melhor. De modo semelhante, um devoto não renuncia ao mundo material a troco de nada, mas por algo de valor espiritual tangível. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Srila Raghunatha Das Goswami e outros abandonaram sua pompa e prosperidade mundanas por causa do serviço ao Senhor. Eles eram grandes homens no sentido mundano. Os Goswamis eram ministros a serviço do governo da Bengala e Srila Raghunatha Das Goswami era filho de um grande zamindar daquela época. Mas eles deixaram tudo para ganhar algo superior àquilo que possuíam anteriormente. Os devotos geralmente não têm prosperidade material, mas eles têm uma tesouraria secreta aos pés de lótus do Senhor. Há uma bela história sobre Srila Sanatana Goswami. Ele tinha uma pedra de toque consigo, e esta pedra foi deixada no monte de lixo. Um homem necessitado a pegou, mas depois ele maravilhou-se de que a pedra preciosa fosse mantida em lugar tão desprezado. Pediu então a Sanatana Goswami a coisa mais valiosa e recebeu o santo nome do Senhor. Akinchana significa aquele que não tem nada
a dar materialmente. Um devoto verdadeiro, ou Mahatma, não tem nada de material a oferecer a alguém, porque ele já deixou todos os bens materiais. Ele pode, contudo, dar o bem supremo, a saber, a personalidade de Deus, porque o Senhor é a única propriedade de um devoto verdadeiro. A pedra de toque de Sanatana Goswami, que fora atirada no lixo, não era propriedade do Goswami. Caso contrário, não teria sido mantida em tal lugar. Este exemplo específico é dado para os devotos neófitos apenas para convencê-los de que os anseios materiais e o avanço espiritual não se combinam bem. A menos que a pessoa seja capaz de ver tudo como espiritual em relação com o Senhor Supremo, ela deve sempre distinguir entre matéria e espírito. O mestre espiritual como Srila Sanatana Goswami, embora pessoalmente capaz de ver tudo espiritualmente, estabeleceu este exemplo para nós porque não temos essa visão espiritual. O progresso da visão material ou da civilização material é um grande obstáculo para o avanço espiritual. Este avanço material enreda o ser vivo no cativeiro do corpo material, o qual é seguido de todos os tipos de misérias materiais. Tal avanço material é chamado anartha, ou coisa indesejável. De fato, isso é assim. No atual contexto do progresso material, uma pessoa usa batom ao preço de $0,5 e há muitas outras coisas indesejáveis que são produtos da concepção material de vida. Por desviar a atenção para tantas coisas indesejáveis, a energia humana é desperdiçada sem adquirir a compreensão espiritual, a necessidade primordial da vida humana. A tentativa de alcançar a Lua é outro exemplo de desperdício de energia, porque mesmo que a Lua seja alcançada, os problemas da vida não serão resolvidos. Os devotos do Senhor são chamados Akinchanas, porque eles praticamente não têm bens materiais. Tais bens materiais são todos produtos dos 3 modos da natureza material. Eles embotam a energia espiritual, e assim, quanto menos possuamos de tais produtos da natureza material, tanto melhor será a oportunidade de progresso espiritual. A Suprema Personalidade de Deus não tem ligação direta com as atividades materiais. Todos seus atos e feitos, mesmo os que se exibem neste mundo material, são espirituais e não afetados pelos modos da natureza material. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que todos os seus atos, mesmo o seu aparecimento e desaparecimento, dentro e fora do mundo material, são transcendentais. E aquele que conhece isso perfeitamente não nascerá novamente neste mundo material, mas irá de volta ao Supremo. A doença material deve-se ao anseio pelo assenhoreamento da natureza material. Este anseio deve-se a uma interação dos 3 modos da natureza. E nem o Senhor, nem os devotos têm apego a este falso desfrute. Portanto, o Senhor e os devotos são chamados de Nivrita Guni Vritti. O perfeito Nivrita Guna Vritti é o Senhor Supremo, porque ele nunca é atraído pelos modos da natureza material, ao passo que os seres vivos têm essa tendência. Alguns deles caem na armadilha da atração ilusória da natureza material. Porque o Senhor é propriedade dos devotos, e os devotos são propriedade do Senhor, reciprocamente, os devotos são certamente transcendentais aos modos da natureza material. Esta é uma conclusão natural.
Tais devotos imaculados são distintos dos devotos mistos, que se aproximam do Senhor para mitigar suas misérias e da pobreza, ou por causa da curiosidade e da especulação. Os devotos imaculados e o Senhor são transcendentalmente apegados um ao outro. Para os outros, o Senhor não tem nada a reciprocar e, portanto, ele se chama Atmarama, autossatisfeito. Autossatisfeito como é. Ele é o mestre de todos os monistas que procuram fundir-se na existência do Senhor. Tais monistas mergulham na refulgência pessoal do Senhor, chamada Brahmajyoti, mas os devotos entram nos passatempos transcendentais do Senhor, que nunca devem ser mal entendidos como materiais. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. Boa semana para todos. Estamos começando bem esta semana. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de trabalho, de estudo, de atividades dentro deste mundão. E nós estamos começando com a leitura do Bhagavatam, neste primeiro canto. Os 2 primeiros cantos do Srimad Bhagavatam são considerados como os pés de lótus da forma original de Krishna. Porque a ideia do Bhagavatam como literatura é que o Bhagavatam revela a natureza, os passatempos e as características particulares de Bhagavan, Sri Krishna, que também é conhecido como Govinda. Então, como o Bhagavatam revela essas características de Bhagavan, os primeiros cantos são considerados seus pés de lótus. Já o 10º canto, porque são 12 cantos ao todo, já o 10º canto é considerado o seu rosto de lótus, também de lótus, o seu rosto com o belo sorriso atrativo para todos que contemplam esse rosto. Então, como estamos hoje lendo este verso, que é o 27 do capítulo 8, e esse capítulo, as orações da Rainha Kunti, é um capítulo muito importante. Ele tem muitas divisões temáticas, porque ele atrai, ou melhor, ele descreve várias atividades. Uma das atividades, até o título original do capítulo, um momentinho. O título original do capítulo é Orações da Rainha Kunti e Salvação de Parikshit. Na verdade, a contextualização do verso é que a Rainha Kunti está oferecendo Uttama Shlokas, orações que são de alto nível e que podem ser replicadas por devotos que compreendam o seu significado e queiram que esse significado possa ser apresentado à Suprema Personalidade de Deus como uma oração verdadeira, genuína da parte dele. Então, isso é um Uttama Shloka. E essas orações da Rainha Kunti são consideradas Uttama Shlokas, Uttama Shloka. E o capítulo, então a Rainha Kunti está oferecendo oração, mas antes, o que está acontecendo? Como ela abordou Krishna para oferecer orações? Ela está sozinha junto com Krishna? Ela está aflita? Qual o humor através do qual ela se sentiu inspirada a fazer essas orações para Krishna? O que acontece é que
a batalha de Kurukshetra, que é descrita no Mahabharata, e parte dela é descrita no Bhagavad Gita, ou seja, as causas as causas da batalha de Kurukshetra e o confronto principal entre os dois exércitos que iam combater. Então, essa parte é descrita no Bhagavad Gita. E também no Bhagavad Gita se descreve, claro, o diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna responde perguntas muito inteligentes de Arjuna, que era um kshatriya e, neste contexto, é o filho da rainha Kunti. Então, a batalha de Kurukshetra já tinha ocorrido. A Bhagavad Gita já tinha sido recitada por Krishna para Arjuna. Vyasadeva, ou melhor, Sanjaya, já havia escutado a Bhagavad Gita, já havia transmitido para Dhritarashtra e, pela misericórdia de Vyasa, o tema do Bhagavad Gita estava registrado para que pudesse depois ser falado, repetido, inclusive ser escrito, como nós hoje em dia temos acesso à Bhagavad Gita publicada pela Bhaktivedanta Book Trust, que é a nossa editora no Brasil. Na verdade, é uma editora internacional e a divisão da língua portuguesa é localizada no Brasil, na cidade de Pindamonhangaba, e produz esse livro em escala popular para que todos possam ter acesso. Então, isso já tinha acontecido e o Yudhishthira já tinha sido colocado no trono como rei. As cerimônias fúnebres dos mortos na batalha já tinham acontecido e os parentes que lamentavam por seus mortos se reuniam em lamentação e luto. Nesse momento, Krishna informa que está deixando Hastinapura, que é a cidade, a base do governo de Yudhishthira, está deixando Hastinapura para voltar a Dwarka, a sua cidade base. Então, nesse momento de despedida, Krishna informa que está saindo. Algumas pessoas o abordam. Kunti é uma delas. Então, Kunti o aborda, a rainha Kunti, que a viúva de Pandu. Pandu é o pai de Yudhishthira, o pai de Arjuna. Arjuna e Yudhishthira são irmãos. E a rainha Kunti é a viúva mãe desses meninos, os Pandavas, rapazes, na verdade, a essa altura, homens feitos, já guerreiros, vitoriosos. E a rainha Kunti, então, se dirige a Krishna, que era seu sobrinho, se dirige a Krishna e revela o seu sentimento de gratidão, o seu sentimento devocional como uma verdadeira devota. Então, é nesse ponto que nós nos encontramos agora. Além de Kunti, Uttara também aborda Krishna. Uttara é a viúva de um dos guerreiros falecidos na batalha, Abhimanyu. E Uttara está grávida. O marido já foi para a batalha, deixando-a grávida. E ela vem correndo até Krishna para pedir abrigo a Krishna, dizendo que ela percebe que uma arma nuclear, na verdade, assim, mística, chamada Brahmastra, havia sido acionada por um inimigo da família, Ashwatthama, para matar o feto que se abrigava no seu ventre e que era um descendente dos Pandavas. Então, era o último descendente dos Pandavas, porque outros 5 haviam sido assassinados durante a batalha, não no momento de combate,
mas no momento de covardia, eles haviam sido abatidos covardemente. Agora, o descendente legítimo está no ventre de Uttara, e ela vem pedir a Krishna, e no seu pedido ela diz: que eu seja morta, eliminada, mas que o meu filho possa sobreviver. Então Krishna a protege naquele momento, através da sua energia, ele recobre o ventre de Uttara, e a Brahmastra não consegue penetrar e fazer mal algum, nem ao bebê, nem a ela. A Brahmastra não é, embora seja uma arma nuclear, ainda assim ela é dirigida para um alvo específico. Então ela é capaz, nesse caso, de matar o feto, mas não matar a mãe, nem as pessoas que estariam por perto da mãe. E então, observem o grau de alta tecnologia, não? Mas esse é o contexto onde a rainha se encontra, a rainha Kunti, e ela então aborda Krishna. E este é o verso, entre vários outros versos, vai do 18 até o 40. Esta sessão vai do 18 até o 40. E do verso 18, só um segundinho para eu confirmar aqui. Do 18 até o 44. Do 18 ao 44. Então é uma sessão desse capítulo, e a rainha Kunti oferece essas orações, fala coisas muito importantes neste verso específico. Cada palavra do sânscrito dirigida a Krishna tem significados especiais em termos da filosofia e tudo, assim como o significado de Prabhupada. Aqui é o primeiro canto. Prabhupada está escrevendo sabendo que a Bhagavad Gita é um livro que é pré-requisito para compreender melhor o Bhagavatam. Então, Prabhupada aqui no seu significado expressa de maneira en passant muitos aspectos importantíssimos da filosofia. Ele fala nos 4 tipos de pessoas que se aproximam de Krishna, fala dos modos da natureza material, mas não entra em detalhes com maiores explicações. E, da mesma maneira, aqui nós estamos agora vendo o texto, analisando o texto, e o texto tem várias palavras que eu gostaria de chamar a atenção para que pudéssemos, então, fazer um pequeno aprofundamento. Os devotos mais experientes que estão acompanhando aqui esta palestra podem apreciar. Aqueles que são menos experientes, visitantes ou curiosos que entram na página da ISKCON Rio para obter algum tipo de informação, também não vão estranhar, muito embora nós vamos agora fazer um pequeno aprofundamento no texto sânscrito do verso de hoje. Então, a primeira expressão apresentada é Namo Kinchana Vitaya. Namo significa ofereço minhas reverências, mas aí ela qualifica Krishna com a expressão Akinchana Vitaya. E Akinchana Vitaya significa que ele é o reservatório, ele é o abrigo daqueles devotos que são imaculados. Devotos imaculados. Devotos que são livres de todas as máculas dos apegos materiais. Que não estão vinculados à dinâmica materialista do mundo material. Então, não estamos, evidentemente que não se refere a nós, nosso grupo de pessoas que estamos agora nos aproximando do Bhagavatam para estudá-lo, mas se refere àqueles devotos bem-sucedidos que
que já tiveram oportunidade de demonstrar o prema, o amor que vive em seu coração e que se transforma em atitudes proativas para a satisfação de Krishna, divulgando o conhecimento que pode ajudar as pessoas na sua busca por iluminação espiritual e por uma percepção de mundo, uma visão de mundo com fundamento espiritualista, com fundamento de fato espiritual. Então, a Kinchana Vitaya, a propriedade dos materialmente empobrecidos, aqueles que são materialmente empobrecidos. E vocês lembram do texto que vimos? A Rainha Kunti diz que sois a propriedade dos materialmente pobres. Então, Prabhupada começa o seu significado falando exatamente disso. Um ser vivo está acabado, logo que não haja nada para possuir. Até mesmo um formigueiro, se nós analisarmos um formigueiro ou uma colmeia, nós vamos poder entender que os indivíduos que habitam ali têm uma organização muito boa para proteger a sua propriedade. E junto com a propriedade, proteger a sua família. Se por acidente a gente pisa num formigueiro acima da superfície da terra, a gente vê algumas formigas saindo para nos atacar e outras carregando as suas larvas para protegê-las da luz solar e do vento, etc., que podem desidratá-las e matá-las. Então elas saem correndo, tentando fazer isso. Elas trabalham numa equipe muito boa, mas para quê? Para proteger sua casa, seus filhos, sua riqueza, seu prazer material, e é isso que Prabhupada está falando, e que a Rainha Kunti se dirige a Krishna dizendo que ele é a Kinchana Vitaya, a propriedade dos materialmente pobres. Já na segunda linha do verso, e Prabhupada explica essa expressão no seu significado, ela diz, Nivrita Guna Vritaye. Nivrita Guna Vritaye. Ou seja, você nada tem a ver com as funções dos modos da natureza material. Ela dá um show de conhecimento. A Rainha Kunti é uma pessoa muito culta, ela é uma rainha agora viúva, e agora ela está como rainha mãe do rei, mas ela tem uma vida muito atribulada. A princípio, ela vivia no palácio com seu pai e recebeu uma educação aprimorada de princesa, e entre as artes que ela aprendeu como recepcionar as visitas. E um dia ela recebeu como visita no palácio do pai um sábio que era muito intolerante com as falhas alheias. O nome dele é famoso por quem conhece o Bhagavatam e outros livros da literatura védica. É o Muni. Muni significa um brahmana erudito e qualificado. Durvasa. Então, Durvasa Muni, como ele é citado, Durvasa Muni foi visitar o palácio do pai da Rainha Kunti. E o pai ficou preocupado e disse, caramba, não sei se ele falou com essa expressão, mas algo parecido ele disse, nós vamos receber este sábio e ele provavelmente vai encontrar muitas falhas aqui e até na nossa recepção. O que vamos fazer? E fica quebrando a cabeça e disse, já sei. A minha filha Kunti acaba de fazer um curso de etiqueta, de bons modos, de como receber visitas. Então, vamos convidá-la para recepcionar o sábio. Ele vai ser recepcionado por uma menina jovem, e se ela cometer algum erro, não é possível que ele não compreenda.
Ele vai compreender, ela é uma menina, ela é inexperiente. Então ela cometeu esse erro, mas eu não vou tomar nenhuma providência, não vou amaldiçoar ninguém. O pai pensava assim, e foi o que ele fez. Ele trouxe a rainha Kunti como recepcionista de Durvasa Muni. Ela o recebeu muitíssimo bem, não cometeu nenhuma falha, praticou tudo que ela tinha aprendido no curso com as mestras e mestres que ela teve. E por fim ainda ganhou uma bênção do Durvasa Muni. E posteriormente ela se casou com o rei Pandu, teve os 5 filhos, mas o rei Pandu cometeu um erro ao caçar. Ele acertou no animal que estava copulando com a sua fêmea, e antes de morrer o animal se transformou numa pessoa de forma humana e disse para ele: Rei, o que é isso? Você está cometendo uma atividade pecaminosa. Você me feriu no momento que eu e minha esposa copulávamos para conceber filhos. Não há nada de imoral nisso, não há nada de errado nisso, mas você me feriu mortalmente. Então eu vou amaldiçoar você. Podem ver que naquela época a maldição assim corria solta e fazia efeito, né? Não é como de hoje em dia, que pode amaldiçoar à vontade, que ninguém tem potência para criar problema para os outros. Mas aí aquela personagem amaldiçoou o rei dizendo: quando você estiver numa situação idêntica que eu estava agora, quando você estiver fazendo o sacrifício para ter um filho herdeiro seu, então você morrerá. E foi o que aconteceu. No devido curso do tempo, com todos os detalhes que não precisam ser contados agora, mas Pandu morreu. E quando Pandu morreu, a rainha Kunti ficou sozinha. Sozinha com aquela filharada. Hoje em dia, 5 filhos é um número muito difícil de educar, de manter. Principalmente de educar, não é? Da educação doméstica, educação moral, educação ética. Passar isso para os filhos é muito difícil. E 5 filhos hoje em dia é muito difícil. Os pais têm que trabalhar tanto para poder sustentar a família, para trazer o feijão com arroz para a mesa, que dificilmente ele consegue dar tanta atenção para transmitir valores humanos elevados com os quais os filhos possam viver por toda a vida. Mas a rainha Kunti ficou com essas crianças e voltou para o palácio com seus filhos, e o rei, irmão do filho, entendeu que o cunhado dela, irmão do marido falecido dela, entendeu que se ele, que estava agora naquele momento como rei interino, se ele criasse os filhos dela, depois o filho dela mais velho se tornaria o rei. E ele não queria isso, ele se apegou à ideia de ser o rei e passar para o seu filho mais velho. Bom, aí tentou matar, ela fugiu com os filhos, ficou disfarçada, vivendo por aí, viajando pela floresta, mas ela educou muito bem os filhos em todos os valores que ela havia recebido da família, que ela interagiu com o marido, compreendendo como o marido educaria os filhos. Ela fez aquele papel de pai e mãe que a gente conhece, que às vezes, até hoje em dia, isso acontece. Então, ela criou os filhos, e esses filhos vão para a batalha, e agora o Yudhishthira Maharaj é o rei. Então, ela tinha muita cultura, e nessa expressão, Nivrita Guna Vritae, ela está dizendo que Krishna nada tem a ver com os modos da natureza material. Com essa, digamos numa palavra chula, com essa gosma do mundo material, que a gente nessa lama
da existência material, essa areia movediça que a gente coloca os pés e não consegue sair. E quanto mais luta, mais se envolve, mais se enreda na existência material. Então ela diz, você, Krishna, é a suprema personalidade de Deus e nada tem a ver com os modos da natureza material. Nada tem a ver com Maya, a ilusão material. A terceira palavra usada é Atmaramaya. Atmaramaya. Estou vendo aqui. Atmaramaya significa que ele é autossatisfeito. O termo é Atmarama. Então, Atmarama significa que a pessoa é altamente satisfeita. E ele é muito interessado por ajudar os devotos e nenhum pingo dependente dos materialistas, dos não devotos, falando assim de uma maneira mais generalizada. Ele é atraído pela atitude devocional dos devotos e nem um pingo interessado nas atividades materialistas. Para cuidar das atividades materialistas, dos materialistas, Krishna delega poder. Ele pratica uma administração bem moderna, descentralizada, participativa. E ele delega poder para a sua energia externa, Maya, a ilusão material. Então é Maya que trabalha com três forças que se combinam sempre e se ajudam mutuamente, que são os três modos da natureza material que ela falou anteriormente, né? Então, bondade, paixão e escuridão, ou ignorância. Então, esses três modos da natureza material se combinam entre si em proporções diferentes para fazer a dinâmica da criação material, da existência material. Então, a outra palavra é Shantaya. Shantaya significa Shanta, que ele é pacífico. E mesmo que os devotos alguma vez, possa cometer alguma ofensa a Krishna, Krishna perdoa essa ofensa. Mesmo que por fraqueza, por desconhecimento, por ignorância, por vício do mundo material, por fazer um contrato mal feito com a ilusão e se conectar com os modos da natureza material, um devoto ofende Krishna, Krishna perdoa. É claro que a gente não pode abusar, não é? Já é outra história. Mas algo que aconteça acidentalmente, Krishna perdoa o seu devoto, porque o devoto é muito querido por Krishna. E ela também vai dizer que ele é Kaivalya Pataye. Aí ela arrasou. Quando ela diz que ele é Kaivalya Pataye, que ele é o mestre dos monistas, ela está mostrando para o leitor do Bhagavatam que Krishna não é propriedade de nenhuma religião. Krishna não é propriedade de nenhuma instituição. Que Krishna não se submete a isso. E ele é o mestre dos monistas porque a linha filosófica do monismo, que por sinal está sendo agora oferecida como um curso bem didático, e eu sou aluno desse curso, oferecido por Purushatraya Swami toda quarta-feira, às 19 horas. Os interessados podem entrar em contato com a administração da ISKCON Rio e vão receber as informações. O curso é excelente e vai explicar exatamente o significado do monismo, vai entrar nas particularidades desta linha filosófica, que é diferente da nossa. Nós não somos impersonalistas, nós compreendemos que o impersonalismo é um aspecto da verdade absoluta, mas que a verdade absoluta, embora tenha três aspectos, o aspecto impessoal, o aspecto localizado no coração de todas as entidades vivas, que poderia ser
compreendido até por ele estar presente em tudo como um tipo de panteísmo. E outro aspecto é o aspecto pessoal, Bhagavan, com sua personalidade própria, com seu lugar, onde ele reside, onde ele vive, com os seus associados pessoais. Então, embora a verdade absoluta tenha esses três aspectos, o aspecto predominante, de onde tudo se origina, é o aspecto Bhagavan. Então, conhecendo isso, tendo esse conhecimento que é oferecido pelas escrituras védicas, a linha que nós praticamos não é impersonalista, é uma linha personalista, que vai direto ao Bhagavan. Por isso estamos hoje palestrando sobre o Bhagavatam, que tem essa característica de descrever Bhagavan. Então nós estamos aqui ouvindo uma rainha viúva e mãe, mãe do rei, da gestão em vigor, né, do reino atual. Ela está se dirigindo a Krishna, glorificando Krishna, utilizando de adjetivos que ela conhece muito bem o significado e que nós estamos fazendo um esforço agora para compreender um pouquinho do que ela falou. E ela diz que Krishna é Kaivalya Pataye, ele é o senhor dos monistas também. Krishna ajuda os devotos, mesmo quando eles desejam poderes místicos, desejam assim, promoção a planetas superiores, planetas celestiais, alcançar o céu, o tipo de liberação celestial, quando Deus, Krishna, também ajuda essas pessoas, porque ele entende que existe um processo que vai favorecer a aprendizagem do conhecimento último acerca da verdade absoluta e que, por fim, a pessoa estará plenamente saciada em sua busca quando encontrar Bhagavan. Então, Krishna deixa que a pessoa aproveite aquela oportunidade e siga adiante em sua busca. Então, Krishna ajuda o devoto, os devotos de um modo geral, que desejam liberação, que são salvacionistas, que estão cansados desse mundo material. Embora não seja a posição mais elevada, buscar a liberação por cansaço, por estar frustrado com esse mundo material, ainda assim, Krishna ajuda. E essa é a característica principal dos monistas. Os monistas, eles querem se livrar de toda essa dualidade de prazer e sofrimento que existe aqui nesse mundo material. Então é isso que a Rainha Kunti fala aqui nesse verso. Prabhupada faz um significado digno de ser estudado meticulosamente. Eu convido todos vocês para estudarem hoje esse significado de Prabhupada. Ele se dedica a esclarecer com muito bom humor. Podem ver quando Prabhupada começa dizendo: um ser vivo está acabado logo que não haja nada para possuir. E nós falamos do formigueiro, da colmeia, etc. Mesmo insetos com um nível de inteligência focado unicamente em comer, dormir, acasalar-se e defender-se, mesmo um inseto está apegado à sua propriedade. Quando Krishna estava apresentando para Arjuna a filosofia através da qual ele deveria cumprir com o seu dever prescrito de guerreiro, prestes ao início da batalha de Kurukshetra, Krishna, no 3º capítulo do Bhagavad Gita, no verso 30, Krishna vai dizer a Arjuna qual é a mentalidade que ele deve ter para lutar, para cumprir com o dever dele. Observem, eu vou ler aqui, eu vou procurar aqui no Bhagavad Gita rapidíssimo e vou ler para vocês verem o nível de atitude moral, intelectual e ética que Krishna queria de Arjuna para ele poder lutar na batalha de Kurukshetra. Às vezes as pessoas perguntam: por que Deus iria fomentar uma guerra? Por que isso?
Às vezes as pessoas perguntam isso para a gente, às vezes de maneira agressiva, né? Que Deus é esse, o de vocês, que é a favor de uma guerra? Porque nós estamos tão presos na dualidade do mundo que nós entendemos os malefícios de uma guerra. E Arjuna também entendia isso. Então Krishna vai explicar para ele que não havia mais jeito, que ele chegou num ponto que a guerra era inevitável e que agora ele deveria lutar, mas deveria lutar com um nível de consciência muito elevado. Olhem só a exigência que Krishna faz. Então, capítulo 3 do Bhagavad Gita, verso 30. Portanto, ó Arjuna, ofertando-me todos os teus trabalhos, com pleno conhecimento acerca de mim, sem desejo de lucro, sem alegares ter posse alguma, e livre da letargia, lute. Observem o que está escrito aqui. É muito forte. É um nível que não está dentro do parâmetro de atividade fruitiva, como é prescrito na seção Karmakanda dos Vedas. Não está. Porque quem é que vai lutar numa guerra se não vai ganhar nada dela? Se não vai conquistar uma terra, uma grande posse com aquela guerra? Ou que tem que ir para a guerra com pleno conhecimento da superioridade de Krishna. Não com conhecimento limitado unicamente do senso de justiça para fazer a guerra, mas com pleno conhecimento universal a respeito de toda a criação material, a respeito de toda a existência espiritual além da criação material. Então, é impossível que alguém tenha, sem ser instruído diretamente por um sábio representante de Krishna, é muito difícil que alguém entenda como cumprir com o seu dever, libertando-se de tudo isso, e ainda com boa vontade, sem preguiça. E quem é que vai trabalhar com boa vontade sempre sem ganhar nada? A preguiça vai bater claramente, né? Bom, então, olha só, ofertando-me todos os teus trabalhos, fazendo tudo como uma oferta de sacrifício, uma oferenda, fazendo tudo como uma oferenda a Krishna. Tudo que você fizer, faça como oferenda a mim. Krishna vai dizer isso mais adiante no capítulo 9. Aqui estamos no capítulo 3. E Krishna diz isso. Depois ele diz assim, com pleno conhecimento de mim, eu já expliquei, sabendo exatamente quem é Krishna. E depois, sem desejo de lucro. Olha só. Lutar numa guerra sem desejo de lucro pessoal. Arjuna tinha que lutar, de acordo com a instrução de Krishna, para o benefício da sociedade humana. Não para seu lucro pessoal. E sem alegar ter posse alguma. Você não está lutando pelo reino. Você está lutando pelo direito de estabelecer um reino com fundamentos espirituais. Um reino que, através da liderança, os espiritualistas têm uma possibilidade de praticar a vida espiritual. E depois, livre da preguiça. Então, lute, Arjuna. Então, Krishna recomenda para Arjuna esse tipo de mentalidade. Essa é a consciência que Krishna quer que Arjuna lute na guerra. Livre das atividades fruitivas, livre do interesse por liberação, mas simplesmente pelo cumprimento do seu próprio dever para com as pessoas que ele tinha que liderar e que deveriam estar sob o jugo de um rei espiritualista que tenha visão espiritual e não de um materialista enganador que somente leva as pessoas para o fracasso espiritual e para um desenvolvimento material duvidoso. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram, a vocês que vão assistir a gravação, a vocês que são novos, que estão se aproximando para conhecer um pouco. Recomendo que busque conhecer este livro.
Entre em contato com a nossa editora, é só procurar BBT. BBT, editora de livros, editora do Bhagavad Gita. E vocês vão encontrar como adquirir este livro e estudar este livro. O Bhagavatam, que é o livro que lemos hoje, também se encontra nessa editora e tem agora uma promoção. Eles estão publicando volume por volume. São muitos volumes, 18, 19, talvez até mais, mas eles estão publicando volume por volume. E a gente compra sem nem perceber que está gastando dinheiro com isso. E vai montando a coleção. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna.